Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta nunca decepciona, mas a de ontem, gente, tá que tá. A gente vai começar falando de justiça e insegurança pública. Quero trazer para vocês algumas novidades sobre a possível sucessão no Ministério da Justiça, quem é o grande cotado para assumir. E temos um vídeo aí vindo da esquerda que eu não vou dar minha opinião. Vocês aí vão tirar as conclusões de vocês. Vocês vão ver o que o cara tá falando sobre a sucessão e por que o Lula quer escolher uma determinada pessoa. Depois quero falar sobre segurança pública, mostrar algumas notas que saíram, mostrar pra vocês a capa da Veja, se vocês ainda não viram. Depois o segundo tema, acho que é um dos mais interessantes do vídeo de hoje, porque saiu uma nota ontem que ela destrincha uma fake news que foi amplamente divulgada na época da eleição. Cara, tem a ver com a Globo, tem a ver com o Lula. Sério. Eu não quero adiantar mais nada. Confie em mim, esse tá demais. Depois, quero falar com vocês sobre eleições Lula versus Bolsonaro, porque ontem o Dilma, ele tava lá no congresso do PT para mais de 5 mil pessoas falando, não, rapaz, é Lula-Bolsonaro de 2024, não tem pra onde correr, e fez autocrítica. Assumiu que está derretendo, assumiu. E tem muita gente aí que começou a fazer um desembarque, né, tipo Armínio Fraga, né, fez o L agora, não sou cúmplice não. Quero falar sobre isso. Depois quero falar de Bolsonaro. Até nos conecta com esse tema, porque tem um negócio aí que envolve mercado financeiro. E Bolsonaro falou sobre banqueiros. Só que mais importante do que isso, gente, foi uma fala de Bolsonaro. Eu tô falando sobre a piada que ele fez do Dilma, ministro do Turismo. Teve uma fala que ele fez numa entrevista à rádio. E na boa, não teve lacração, não teve teve nada. Só a fala de um homem preocupado com esse país, que assim, pra mim... Não precisa ter dito mais nada na entrevista. Vocês vão ver, a gente vai falar sobre isso, mais algumas coisas. Depois quero falar rapidamente sobre Brasília, se der tempo. Falar da pobreza intelectual dos nossos parlamentares do Centrão, que eles estão aprontando. E um recado aí que o Dilma pode estar recebendo. E se der tempo, no fim, acho que não vai dar. Tem mais notícias aí do Brasil do Dilma, né? O Brasil que deu errado. E vamos que vamos. Vejam só, vejam só, vejam só. Quero começar falando de Justiça e Segurança Pública com esta nota. Aí você fala, mas o que é que tem a ver o jantar do Prerrogativas, né? Na coluna da Mônica Bergamo, que é a porta-voz do PT e do Prerrogativa, o que é que isso tem a ver? Calma, eu não tô falando isso aqui à toa. Vejam só, Prerrogativas, aquele grupo de advogados ligados ao Lula, fizeram uma festança só com os melhores dos melhores dos melhores. Marco Aurélio de Carvalho, né? O Big Mac, como o Lula chama, recebeu convidados no detalhe de confraternização do grupo. O evento tem como tema refundação do Brasil. Estão refundando. Sobre novas bases, novos alicerces, obviamente, ligados à extrema esquerda. Aí, olha o naipe da turma que estava lá. Tinha de tudo. Entre os presentes estavam o AGU, a ministra do STJ, ligada a prerrogativas, que o Dilma nomeou agora, a Daniela Teixeira, aquela que, inclusive, estava envolvida numa polêmica, que até o Pacheco teve que entrar em campo, porque o nome dela foi na frente, ficou faltando 2 nomes, e aí pelo critério de desempate de idade, nomeação, assim, era para 3 terem ido ao mesmo tempo na lista, se você só vai um, então qualquer coisinha, uma prioridade aqui, uma prioridade a colar, a candidata mais à esquerda ia ter uma prioridade. Eu comentei isso na época, quem assistiu deve já estar lembrado, não vou me aprofundar. CGU também estava lá, e além do cara do TSE, o grande Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do Lula, tava lá, só os melhores. Aí do mundo jurídico, tava a galera, Gabriela Araújo, aquela lá que tava na CNN, super imparcial, né? Super imparcial, né? Apresentadora da CNN. Dora Cavalcante, a Pier Paulo Cruz, Bottini, o Cacai tava lá, Fábio Tofik, além da presidente da OAB de São Paulo. Aí depois o povo questiona, não, OAB, rapaz, OAB não reclama das coisas, do que tá acontecendo, blá blá, beleza. Na seara política tava o Boulos, Melchiona, Orlando Silva, Emílio Souza do PT e o presidente da Conib, o Lautenberg. Aí vocês perguntam, né, poxa, por que o pessoal, né, não repudia, mas assim, com intensidade, tudo que o Lula falou sobre o conflito lá no Oriente? Por quê, né? Porque quem tá na frente da Conib é o Lautenberg. Quem tá na frente da Conib é o Lautenberg. Mas tá, o que é que isso tem a ver
com o possível novo ministro da Justiça, porque tinha outras pessoas nesse jantar, mas não são importantes o suficiente para Mônica Bergamo citar nessa nota. E aí, na minha amargura ao sábado de manhã, vai pra academia na força do ódio, ouvindo Rui Costa Pimenta e o Atucha. Eu falei, falem, senhores. E eu fico escutando, né, pra ver as fofoquinhas da esquerda. Eles acham que ninguém os assiste, mas eu tô lá, né, a gente tem que saber o que é que os malucos estão falando. Tirem as suas conclusões. Eu só digo isso. Tirem as suas conclusões. Vou dar play, vocês escutam. Se vocês querem escutar de novo, vocês vão lá no Telegram, link tá na descrição. Tirem suas próprias conclusões. O Atucha estava nesse jantar. Olha o que ele tem a falar. Eu acho que o governo brasileiro está muito assediado, viu? Eu acho que precisaria ver se o governo não tem um controle parcial do governo, se o Lula não tem um controle apenas parcial do governo, porque acontece muita coisa estranha que eu sei que não é a política do Lula. Você comentou uma coisa importante, que essas escolhas talvez tenham ocorrido sob pressão, sob chantagem, né? Ontem eu fui no evento do Prerrogativas, com vários juristas, tal, aquela coisa toda, gente do governo, e há uma leitura de que houve um papel decisivo, né, do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes nessas escolhas que foram feitas, e que o Lewandowski, como ministro da Justiça, cumpriria uma função importante, porque só ele seria capaz de falar de igual para igual com os ministros do Supremo. Mas é curioso, né? Quer dizer, por exemplo, o ministro da Justiça tem que ser um cara que faça frente ao STF. Tem alguma coisa que ainda não está muito clara também, né? Tem algo aí estranho no ar. Tem algo aí estranho no ar, né? Como diz o Atucha. Tirem as suas conclusões. Tirem as suas conclusões. Aí, falando sobre isso, eram as notícias sobre o ex-ministro Lewandowski. Lewandowski vira o favorito para o Ministério da Justiça. Nas últimas 48 horas, ele tornou-se o favorito. Por que será, né? Por que será? Tirem suas conclusões. Só que, por mais que ele seja o favorito, ele não sabe muito bem se quer assumir, porque é um pepino, né? Nos últimos dias, ele tem seguido o protocolo, repete que não foi nem convidado, o que de fato não foi, e nem sondado, o que não é fato. Já o sondaram. Com quem conversou sobre o tema, a possibilidade de aceitar foi rechaçada. E ele deu 3 razões. Primeira, avalia como ruim a situação da segurança pública. Segundo, os mais importantes cargos das cortes superiores, nos quais o ministro da Justiça tem influência na indicação, já foram escolhidos, ou seja, 3 para o STJ, 2 para o STF. Está satisfeito trabalhando na iniciativa privada, só que, porém, entretanto, toda a vida, essas objeções, repita-se, foram feitas sem qualquer convite oficial de Lula na mesa. E aí, pelo menos, Folha de São Paulo, Estadão e o Globo soltaram notas com as mesmas informações. A mesma informação, que é o quê? A única situação em que o Lewandowski aceitaria. Interlocutores que o conhecem como poucos afirmam que só tem uma chance dele voltar à vida pública. Seria por meio de uma conversa direta e ampla com o presidente Lula para convidá-lo a assumir a pasta, o que ainda não ocorreu. O Estadão traz a mesma informação falando que, ainda que o Lewandowski goste do setor privado, ele tem um espírito público dentro dele e que jamais recusaria um convite feito do próprio Lula. A Folha de São Paulo vem no mesmo tom. No mesmo tom. Então, vocês estão vendo aí, né? Junto as informações, junto que vocês ouviram aí da boca do Atucha, do chefão do Brasil 247, tava lá no evento do Prerrogativas. E esse é o Brasil. Esse também é o Brasil, né? Esse é o Brasil. O Brasil aqui é da capa da Veja. Tiro pela culatra. Lula e outras autoridades precisam definitivamente parar de tratar de forma errática e demagógica um tema tão sensível e complexo. Afinal de contas, os brasileiros merecem ter paz e segurança. Tá ruim. Tá ruim. E a temperatura não para de subir, o Lula não para de derreter. Aí o Ricardo Rangel, um anti-bolsonarista ferrenho, né, histérico,
Ele agora tá preocupado com o Brasil. A violência assusta, mas Lula e os governadores nada propõem. Lula não tem um projeto. Qual é o projeto? Não tem. É o que a gente está falando. Precisa de um projeto de nação. Olha como a imprensa começa agora a soltar. Gente, de forma recorrente, está falando sobre isso. De forma recorrente, agora a imprensa começa a se questionar. Pô, qual é o projeto? Qual é a agenda? Qual o caminho? Quais são os meios? E aí? Por isso que eu tô falando. A direita precisa debater sobre esses temas. Entendo que tem pontos que não dá para deixar de comentar, mas ser monotemático, como muitas das vezes as coisas são, ou focar na mitada, na lacrada, tudo tem seu espaço. Só não dá para ser monotemático, tem que ampliar um pouco o leque. Principalmente as lideranças, os políticos, porque são os políticos que vão promover, né? E, sei lá, propor iniciativas, projetos de lei, né? Soluções para tentar resolver o problema em que estamos inseridos. Eu não estou cobrando da tia do Zap, eu estou cobrando de quem tem alguma forma de resolver a situação. Quando o assunto é violência, no entanto, Brasília e Rio estão longe de ser casos isolados. A nota começa citando o que está acontecendo no Rio, o que está acontecendo em Brasília, etc. Tudo mais, baita confusão. Aí ele chega nesse, finalmente, né? Nem sequer estão entre os maiores problemas do Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Rio está em 20º na lista de homicídios. O Distrito Federal inteiro apresenta a taxa mais baixa dos últimos 46 anos e estaria em penúltimo se estivesse na lista. Os campeões da violência são Macapá, Salvador e Manaus. Nem por isso, Brasília e Rio deixam de ser emblemáticos. A capital é o centro do poder no país. O fato de organizações do mal ameaçarem figuras importantes da República demonstra seu grau de ambição e atrevimento. E olha que a nota, ele cita o plano aí contra o Lira, contra o Pacheco, que virou notícia na imprensa nos últimos dias. Acho que eu nem trouxe em vídeo, relembro algumas coisas que aconteceram nos últimos tempos, blá, 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 e nem falou da questão da dama do mal, né? A dama do tráfico que foi lá recentemente, revelado pelo Estadão. Enfim, já o Rio não só é uma espécie de vitrine do Brasil, como muitas das iniciativas ali criadas acabam sendo exportadas para o resto do país. Aí cita lá o Comando Vermelho. O governo Lula aparentou chamar a si alguma responsabilidade, mas sem apresentar qualquer plano ou projeto. No momento, o Brasil nem sequer tem ministro da Justiça e da Segurança. A principal atribuição do quase ex-ministro, né, o Flávio Dino, atualmente é fazer campanha para o STF no Senado. Não se sabe quem será o novo ministro, ou mesmo se o ministro permanecerá como está, ou se será cindido entre Justiça e Segurança. Brasil indo pro buraco. Jornalista da Globo sendo, né, assaltada ao vivo. E a gente não tem nem ministro, mas está preocupado com ele em ter votos para ser aprovado em sua sabatina. Esse caso aqui eu não sei, eu acho que a Globo devia pedir desculpas, né? Porque, pô, é vítima da sociedade. Pra que expor? Pra que botar o vídeo assim? Pra que reclamar, inclusive? Devia ter dado o celular, pô. Só uma cervejinha. Olha, o repórter do encontro quase assaltado ao vivo na Avenida Paulista. Durante o programa matinal da Globo, um homem de bicicleta tentou roubar o celular de Juliane Massaoka, mas não conseguiu puxar o aparelho da mão da jornalista. Um absurdo. Devia ter dado. Uma cervejinha na sexta-feira. Na sexta-feira negar a cervejinha? Nossa. Como a Globo tá, né? Muquirana, egoísta. Mas vamos lá. Vamos falar da Globo. Vamos falar da Globo. Mas, antes de falar da Globo propriamente dito, temos que vir pelas beiradas. Olha isso daqui, chamou minha atenção. E aí o Samuel Pancha, inclusive, já avisa que ele assim, ó, jogou clickbait, mas falou que entre segunda e terça-feira vai publicar. O quê? Uma nota sensível ao governo. Ele fala assim, ó, vou contar um negócio pra vocês, que na minha visão, o público deve saber. Desde segunda-feira, pedi um comentário oficial do governo brasileiro sobre um tema sensível, que eu e uma colega estamos apurando. Apuração, inclusive, que está dando muito trabalho. Desde terça-feira, figuras bem conhecidas por aqui com alinhamento ao governo começaram a fazer ataques contra mim totalmente descabidos. Um é o Leandro Demore.
me associando com coisas que não tenham qualquer ligação e até mentindo que a investigação da PF sobre associados com o Grupo H era falsa. O Lando Demôrio deu RT falando isso daí na nota, né? Marcando o Samuel Puncher. Essa tentativa de me descredibilizar a qualquer custo, logo após eu pedir uma nota oficial do governo sobre algo controverso, pode ser coincidência? Pode. Mas quando publicarmos a história, saibam desse contexto. E sim, vamos publicar. O que é? Não faço a mínima ideia. Não sou amigo do Samuel Puncher, mas eu realmente observei esses ataques ao longo da semana. A imprensa, o governo não gosta muito da imprensa que o critica, né? A Lula só gosta da Globo. A Globo, a Mônica Bergamo, né? E os jornalistas amigos. Se você é minimamente independente, a turma fica meio revoltada. Você vê outra coisa, que não tem a ver nem com a imprensa, mas com liberdade de informação. O governo Lula interrompe relatórios semanais após registrar alta de óbitos de Yanomamis em 2023. O número é negativo, opa, esconde o relatório. O jornalista do Estadão, José Fux, né, pergunta, é censura do bem que chama isso? Censurando informações? O povo não pode saber do porquê. Se esconder o número vai resolver o problema? Não vai. Mas não vai receber crítica, né? Fizeram L, agora aguenta. Esse é o jornalismo que o Lula gosta. Esse é do bom. Esse é do bom. Essa entrevista foi produzida por Gleb, que é do Grupo Globo. A Globo produziu uma entrevista. Só que essa entrevista é patrocinada pela Apex. Ou seja, será que a Globo produziu a entrevista ou será que a Apex comprou a entrevista? E o melhor é o que o Leonardo Coutinho tem para nos falar. Faz algum sentido uma matéria paga pela Apex em um jornal brasileiro? Por que ele fala isso? Parece que a agência que devia promover a exportação está fazendo promoção é de seu presidente, o Jorge Viana. Gente, a Apex é uma instituição, é uma agência que o fim dela é promover o Brasil no exterior. É melhorar as exportações, melhorar o Brasil no cenário internacional, facilitar, né, trazer investimentos para o Brasil. Para que você gastar dinheiro para a Globo te entrevistar? Lula! Esse Lula tá demais aí. Eu não sei nem se é o Jorge Viana que quis ser entrevistado. Eu acho que o Lula falou o seguinte, ó. Lembra da Globo, viu, painho? Lembra da Globo que a Globo é nossa. Então, ó, tá precisando aí não? Ah, rapaz, já gastou a verba de publicidade do mês? Pô, não lembro, não sei, a gente já gastou lá fora. Tá, mas e a Globo? Ajudou a Globo como? Pô, mas a gente... Não quero saber o que a agência faz. Tem que ajudar a Globo. Tem que ajudar a Globo, é quem mantém o governo de pé. Bota dinheiro na Globo. Essa porcaria, esse lixo tem que fechar as portas. Não é possível. Aí que chega a parte interessante, como eu disse pra vocês. Mas primeiro vamos ver a nota do Estadão. Uma nota muito cara de pau, diga-se de passagem. O final dela, mas a gente vai chegar lá. Vamos por partes. A manchete é boa. A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira. Prazo de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. É mesmo? É mesmo? Os bolsonaristas falaram isso, foram trucidados, acusados de fake news e agora estão certos. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar, que não é uma palavra muito boa, mas a gente vai chegar lá. Após mais de 3 décadas da canção de Caetano, passamos a repetir outra fase de impacto. Há 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil, frente a cerca de 19 milhões apenas 2 anos antes. A fonte agora era mais palpável. Tratava-se de um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PENSAM, a partir de cerca de 12 mil questionários presenciais executados pelo Instituto Vox Populi, que o Estadão diz,
que havia se associado com a CUT, ligada ao PT, para fazer pesquisas eleitorais à época. Tá bom. Dados divulgados esta semana parecem contradizer o estudo da Rede Pensan de pior em condições como a da fome. Segundo o IBGE, o percentual de pessoas em situação de pobreza caiu de 36,7% em 2021 para 31,6% em 2022, enquanto a proporção de pessoas em extrema pobreza caiu de 9% para 5,9% nesse período. Em 2022, para o IBGE, havia 67,8 milhões de pessoas na pobreza e 12,7 milhões na extrema pobreza frente a 2021. Esses contingentes recuaram 10,2 milhões e 6 milhões e meio de pessoas, respectivamente. Para se chegar ao número cabalístico dos 33,1 milhões do estúdio da Pensan, ligado à CUT, ligado ao PT, os entrevistados precisavam responder positivamente entre novembro de 21 e abril de 22, em plena pandemia, a uma pergunta como esta, abre aspas. Nos últimos 3 meses, alguma moradora de 18 anos ou mais de idade, alguma vez sentiu fome, mas não comeu, porque não havia dinheiro para comprar comida? Ou seja, o que a pesquisa atestou foi a existência de 33 milhões de brasileiros, estimados, que em pelo menos um dia, em 3, deixou de se alimentar por dificuldades financeiras. O conceito não era exatamente de fome, mas de segurança alimentar. Como diz o dito popular, o diabo mora nos detalhes, já que o estudo em nenhum momento concluiu que havia 33 milhões de pessoas que passavam fome no Brasil. Em nenhum momento o estudo disse isso. A conclusão, que também é gravíssima, era que no período de 120 dias, cerca de 33 milhões de brasileiros passaram fome por um dia. Algo forte, mas menos impactante. Personalidades influentes e interessadas transformaram as conclusões do estudo em frases mais contundentes, como: não tem justificativa ter 33 milhões de pessoas passando fome num país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo? O maior produtor de proteína animal? As pessoas comendo carcaça de frango ou pegando osso em açougue? Qual é a explicação que num país desse uma criança vai dormir sem tomar um copo de leite? Questionou, por exemplo, o candidato Lula. Em pleno fim da pandemia, no ano eleitoral, a frase 33 milhões de brasileiros hoje passam fome, na sua formulação adequada à política e também ao jornalismo, era incrivelmente vocacionada para ser tatuada na testa de um presidente que a todo momento parecia questionar o status quo da coisa. Quem acompanhou Bolsonaro sabia o que ele estava questionando. Bolsonaro nunca questionou a gravidade. O que Bolsonaro questionou eram os métodos. Nunca foi a gravidade. Pelo contrário. Bolsonaro, ele atestou a gravidade num episódio que a própria imprensa distorceu. Quando a imprensa fala, Bolsonaro estava imitando as pessoas sem ar. Não, ele não estava fazendo isso. Ele não estava debochando. Bolsonaro estava falando que as pessoas deveriam buscar o médico antes de ficar com falta de ar. As pessoas não deveriam ouvir o Mandetta. Assim que se tinha uma coisa, procure o médico. Bolsonaro defendeu que as pessoas que tivessem uma condição mais saudável, quem não fosse grupo de risco trabalhasse. Por exemplo, um país pobre. Bolsonaro defendeu que as crianças continuassem estudando. Bolsonaro falou que o fica em casa não ia dar certo no Brasil. É um absurdo, né? Vocês sabem disso. Eu quero ver se um dia o consórcio vai dar o braço a torcer. Eu acho que não. Mas tudo bem. Enfim, Bolsonaro se colocou ao contrário de alguns esforços como, todo mundo tomar. Exatamente, Bolsonaro estava do lado da liberdade. Você quer tomar, você toma. É isso. Você quer tomar, você toma, cara. Não quer, não tome. Acabou. Aí que vem a safadeza. Além disso, mais preocupado em difundir teorias da conspiração, sobre o pleito, Bolsonaro mal reagiu a uma espécie de consenso político que se formou em torno da informação de que 1/7 dos brasileiros estariam passando fome todos os dias. Bolsonaro não reagiu. O Estadão quer falar que a culpa da mentira
ter se espalhado no Brasil foi de Bolsonaro. Porque Bolsonaro não reagiu. Cara, é um absurdo. A culpa é da vítima. O Fabiano Lana só faltou falar o seguinte: a culpa é de Bolsonaro porque tava usando uma saia muito curta, né? Sofreu assédio porque a saia... Só faltou falar isso. A culpa é de Bolsonaro porque tava usando uma roupa indecente. Que argumento que faz aí, né? Quando uma mulher sofre alguma coisa, colocar a culpa na vítima. Então tem gente que passa fome, passa. Mas não justifica passar fome porque você pode requerer o Auxílio Brasil. E com R$20 por dia, eu sei que não é muita coisa, mas dá para você comprar, por exemplo, 2 quilos de frango no supermercado. Bolsonaro falou isso por diversas vezes. Mas, pro Estadão, a culpa é de Bolsonaro. Se formou um consenso, Bolsonaro não informou direito. A culpa é de Bolsonaro. A culpa não é do jornalismo, por exemplo. Já o Paulo Guedes disse que os dados da pensão eram falsos. Deveriam ter se preocupado mais, porque a conclusão da política era de que Bolsonaro havia feito disparar fome no Brasil, o que coube bem ao seu figurino de insensível aos problemas sociais. A gente comentou no vídeo de ontem, o IPEA lançou um estudo demonstrando como a pobreza no Brasil estava caindo. Os técnicos do IPEA acionaram a PGR contra o Eric Figueiredo, o presidente do IPEA. Aí o governo não fez. Que não tá vagabunda, viu? Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. É a arrogância de quem escreve do alto do Olimpo, achando que sabe tudo da política. Se esse cara escreveu isso com honestidade no coração, ele é um arrogante, um soberbo que não procura se informar. Por causa também das conclusões imprecisas feitas a partir do estudo sobre a fome, o país aprovou medidas emergenciais que geraram déficit e dívida. Ele tá falando da PEC do rombo. Ah, a culpa foi de Bolsonaro. A culpa da PEC do rombo 200B é de Bolsonaro. É pra gerar o povo. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Rapaz. Calma que agora vem a parte boa. Eu fui lá nos vídeos mais antigos, né? Que a gente tinha o período eleitoral. A gente comentou sobre isso. Rebati os prints. Os prints ficarem bem batidos, né? Eu gosto dos prints tudo organizadinho. Até porque pra gente registrar, colocar no Atlas. E aí vamos lembrar algumas coisas. Sabe que não é função do jornalismo apurar? Como sou meu posto, não, estamos aqui apurando, estamos no trabalho. Será que não é função do jornalismo apurar? Se essa narrativa cresceu e virou consenso, ó, olha aqui, ó. É por isso que o Jorge Viana tá pagando entrevista, né? Lá na Globo? É pra pagar aqui o débito da eleição? É pergunta, só estou perguntando. O Brasil passa fome? Entenda os critérios que apontam 33 milhões de brasileiros em segurança alimentar. Novos cruzamentos da pesquisa mostram que a fome é maior nos lares com crianças de até 10 anos. A Globo queria te convencer. A mesma Globo. Bolsonarismo transforma a eleição da fome em eleição do medo. 7 em cada 10 brasileiros temem ser agredidos por razões políticas. Clima de violência favorece a extrema-direita no poder. Mas para por aí não. Aqui já foi momento pré-eleitoral, ó. 14 de setembro, 18 de setembro, que foi quando a Globo começou a bombardear de notícia. Mas a Globo, ela começou a criar narrativa meses antes. Meses antes. Já falei pra vocês. Quando o site do G1, a parte de cima, tá em azul escuro, é porque a notícia é do Jornal Nacional. Em 8 de junho do ano passado, eu até coloquei o mouse aqui em cima para vocês verem, o Jornal Nacional fez uma matéria de 6 minutos e 11 segundos para destruir Bolsonaro. Imagens deploráveis de pessoas na miséria, entrevistando ongueiros. E uma coisinha que eu vou dar play no áudio. Mas olha ali, ó, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome todo dia. Rapaz, eu acho que não é isso que a notícia tava falando não, viu? O Estadão acho que não era todo dia não, viu? Rapaz,
Desde a última pesquisa da Rede Pensão em 2020, esse número aumentou em 14 bilhões. Vamos ver aqui uma coisinha? Vamos ver aqui a coisinha da Globo, né? Essa desgraça. Grava o processo que já estava em curso desde 2015, 2016. Crise econômica, crise política, desemprego, precarização do trabalho, perda de rendimento, ataques a direitos sociais e desmonte de programas. A pesquisa lembra que o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que permitia a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas contra a fome, foi extinto no primeiro dia do atual governo. A solução do problema não é a gente, não é a sociedade civil que vai dar. A gente está aqui apagando um incêndio. A gente está aqui como bombeiro de um problema que, infelizmente, o governo não está solucionando. Você entendeu esse pedaço da entrevista? A Globo leva o... Deixa eu ver qual é o nome dele. O Renato Maluf, que é da Rede Pensão. Aí ele começa falando, o Brasil estava já numa crise aí desde 2015. É o golpe da Dilma, você vê, né? A precarização do trabalho. Aquelas palavrinhas gatilho que o Lula fala todos os dias, né? A Globo leva um petista disfarçado de especialista pra falar, não, desde que elegeram o Temer, o Brasil está acabando. Está acabando. Aí, não, ele acabou com o Confer. Tirou a sociedade, não era a sociedade, eram os zongueiros safados, né? Que a sociedade civil organizada. O governo acabou com a farra dos zongueiros, aí depois bota o zongueiro. Não, porque não são os zongueiros que tem que resolver, né? É o governo, mas tá aqui falando nossa parte. Então, você vê como são as coisas? Usando informações falsas, manipulando informações, chamando especialistas a dedo, 6 minutos para promover desinformação. Para você ter uma ideia do que é 6 minutos, lembre que o comercial da Petrobras, né? Sei lá, não sei o que lá, Duplo Gold, aquele nome lá bonito lá para falar quando é um comercial maior. Um comercial no intervalo do Jornal Nacional de 2 minutos foram quase 4 milhões de reais. Essa matéria foi 6. Isso foi uma das vezes que saiu do Jornal Nacional. Mas, segundo o Estadão, a culpa é de Bolsonaro. Tava com a roupa curta demais. A culpa é de Bolsonaro, pô. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Aqui do rombo, a culpa é de Bolsonaro. E se você achar ruim, você é gado. Se você achar ruim, você é gado que acredita em teoria da conspiração. Você é bolsonarista, você sequer é um ser humano. Você é gado. É o que a imprensa te trata. Vamos um pouquinho mais. Guedes. Não, porque o Guedes só falou que é mentira. O Guedes só falou que é mentira, não, Estadão, bababá. Guedes diz que é impossível. O Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. A imprensa podia ter reverberado, podia ter feito apuração. O que a Globo faz? O ministro disse que o consumo dos mais frágeis está garantido com os programas de transferência de renda. A mesma coisa que o Bolsonaro disse. Para você entender essa matéria, que matéria também é muito semiótica, né? Você tem que ver imagens. Assim que passa a manchete e o subtítulo, nessa nota aqui do Geraldo Doca, de 21 de setembro, período eleitoral, menos de 10 dias, né, pro primeiro turno, tem a imagem, que eu escondi a imagem. Eu escondi a imagem, mas pela legenda vocês vão saber o que é. Diante do desemprego e da inflação galopante, pelanca vira esperança de alimento para famílias que buscam com o que matar a fome. O povo se degladiando para pegar pelanca. Na matéria que o Guedes está desmentindo. Você tá entendendo como são as coisas? Mas a culpa é de Bolsonaro. Foi o que o Estadão disse. Aí a mesma desgraça da Globo. Me fala, não fala desgraça, mas não consigo. A Globo me tira do sério. Entendo os números que mostram que os 33 milhões de pessoas passam fome. Aqui só é outra nota pra te mostrar. Você fala, não, mas a gente não já falou dessa manchete lá atrás? Pera aí, pô. Vamos até checar, né? Entenda. O Brasil passa fome, entenda os critérios. Essa nota é do dia 14. A manchete tem uma interrogação depois. Essa não tem interrogação. Parece ser igual. É porque a Globo fez questão de massificar. A Globo massificou essa fake news na cabeça do povo. E a imagem, ó. Pessoas são flagradas recolhendo alimentos e produtos de caminhão de coleta de lixo descartados por supermercado na Rua do Resende, na região central do Rio de Janeiro. Massificou!
Se lixo de imprensa, a porcaria tem que fechar as portas. Não tem condição. Aí depois você não entende porque o Lula tá enfiando dinheiro na Globo. Olha a outra. Entenda os números. Você fala de novo. A mesma manchete do dia 29. Faltava o quê? 2 dias pra eleição? 2 dias. Fila da fome. Pessoas em situação de rua disputam resto de carne em caminhão. E aquela foto clássica da fila do osso, também tem a nota do Globo, mas nem coloquei aqui porque já sei o suficiente. Mas segundo o Estadão, a culpa é de Bolsonaro que não desmentiu, que não se deu trabalho. Você entende como são as coisas? Na boa, se Bolsonaro tivesse que processar alguém, não processa a Globo não. Mete no pau esse Fabiano Lana só pra deixar de ser otário. Na boa mesmo, viu? Não tem condição. É cobrar o mínimo de honestidade das pessoas. Não tem. É isso o tempo inteiro. Todo santo dia uma fake news pra gente desmontar. Todo santo dia. Aí você mostra, pai, se informa por blogueiros. Não, isso aqui, aquilo. Você usa a própria informação do consórcio pra mostrar. Você vê como é. Pra desmentir o Estadão, você usa a Globo. E pra desmentir a Globo, você usa o Estadão. O Estadão desmente a Globo que os 33 milhões é fake. E a Globo desmente o Estadão quando o Estadão fala que a culpa foi de Bolsonaro, que não desmentiu. Um desmentindo o outro. Pronto, tá resolvido. Esse é o consórcio. Mas vamos lá. Vamos falar mais do Dilma. Tava lá no evento dele, pros petistas. Tudo raivoso. E aí... Vai ter ver, né? Será que nós estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? E antes disso ele fala das pesquisas de opinião. O Lula leu as pesquisas. Viu que tá derretendo. E ano que vem vai dar ruim. Mas enfim, né? O próprio Samuel Punch diz, o Lula leu as pesquisas. E aí tem uma nota do Estadão que fala sobre isso, traz algumas falas, tá mais completa. Tá assim, ó. Lula estimula petistas a polarizar a disputa municipal e diz que 2024 vai ser ele contra Bolsonaro. O Dilma estimulou a militância do PT a nacionalizar a disputa nas eleições municipais de 2024 e afirmou que a polarização entre ele e Bolsonaro deve permanecer na disputa do próximo ano. Lula, em Conferência Nacional do PT, pediu que os petistas encarem a oposição e fez críticas à capacidade política do próprio partido. Acho que essa eleição vai acontecer um fenômeno. Vai ser outra vez Lula e Bolsonaro disputando as eleições nos municípios. Para Lula, é preciso que a base da sigla encontre respostas para conversar com públicos cada vez menos, que menos aderem à esquerda. Será que estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Questionou na autocrítica. Ele falou especialmente de 4 grupos: os evangélicos, o pequeno e médio empresário, a classe média e o agronegócio. Temos que nos perguntar por que um partido, muitas vezes no discurso, diz que tem toda a verdade e só conseguiu eleger 70 deputados. Isso porque elegeu o presidente da República, né? Por que tão pouco, se a gente é tão bom? Será que estamos tentando convencer o povo das nossas verdades ou temos que aprender com o povo para falar com eles? Depois fala até da igreja, né? Precisamos aprender a construir o discurso para falar com essa gente. Como a gente vai convencer o pequeno e médio empresário a falar conosco? Para incrementar o diálogo, sugeriu o presidente, né, que é preciso retomar o trabalho de base. O dinheiro ainda pesa, mas o trabalho de base não tem dinheiro que compre. E precisamos voltar a fazer trabalho de base. Bota e vai visitar cada casa, conversar com as pessoas, vá na igreja, converse com o pastor, com as mulheres e homens que estão lá, vá na igreja católica. Nós poderemos ter uma extraordinária vitória e depende da capacidade nossa de fazer campanha, fazer aliança e escolher os melhores para representar. E é por isso que o bolsonarismo é tão forte, né? Porque o bolsonarista ali é meio chato, ele não aguenta ver alguém falando de política que ele entra no meio da discussão, né? Eu conheço vocês, conheço vocês, vocês são assim, porque eu sou assim também, né? Você vê lá a discussão e fala, eu vou ficar quieto. Aí o cara fala um absurdo, fala, meu Deus, que absurdo! Vou ter que desmentir. Aí você vai lá pra desmentir, começa a discussão, mas você insiste, nessa daí você vai convencendo uma pessoa, convencendo outra. É a tia do Zap, que salva o país. Tradução, Lula queria que existissem tias do Zap petistas, tios do churrasco petistas. Não tem.
São pessoas raivosas. Só sabem atacar os outros. A era do PT vai ter um fim. Vai ter um fim. Vai chegar ao fim. Aí, sobre isso, inclusive, ressoando, né, as críticas do Lula. E nota, essa live que acontece todas as sextas, ela normalmente acha meio-dia, 2 da tarde. Ou seja, foi antes do evento do Lula. E você vê como as lideranças de esquerda estão alinhadas ao discurso do Lula, né? Internamente, com certeza, eles conversam. Rola o briefzinho interno. Vamos ouvir o Rui Costa e o Atush. No momento tem um nome que faz... Porque eu tô acelerando o vídeo para outro pedaço que ele tá falando uma coisa mais interessante. Cadê? Vamos lá. Aqui. Uma coisa que nós não podemos esquecer nunca é que a direita brasileira, essa direita que se organizou em torno do bolsonarismo, ela é uma força muito bem organizada. Né? Chamam a atenção nem tanto para os deputados, que eles já têm uma presença muito grande institucional. Deputados, governadores, prefeitos, etc. Chama a atenção para a comunicação. Eles têm um dispositivo de comunicação muito bom, muito grande, né, que faz um trabalho que apela para o público em geral, né? O público de classe média baixa, o público pobre e tal, tem um apelo. E a esquerda não tem isso aí. O mesmo medo do Lula. Está totalmente acreditando que vai governar e o governo seria a grande arma, né? Você vê que o PT não consegue nem investir na comunicação em nada, nem a partir do governo. As lives do Lula são um fracasso. A televisão aí estatal também não tem apelo nenhum, né? Aí para defender uma posição progressista ficam órgãos da imprensa como o 247, por exemplo, setores da esquerda que têm seus órgãos de imprensa. É muito desproporcional o negócio, né? Eu acho que a situação do governo Lula, que a pesquisa mostra, se a pesquisa for verdadeira, também a gente não precisa ter absoluta confiança na pesquisa, é uma posição de fragilidade, né? Um governo, né, para estar bem posicionado, precisaria estar com 55, né? Mais da metade, ou a metade da população em termos de popularidade. Se isso for verdade, a situação do governo é frágil. Mas é como você falou, não é uma evolução negativa. É um quadro que está aí desde o começo, né? Ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas não muda muito. Eu acho que é natural, porque o equilíbrio das forças é muito grande. Agora, isso aqui está mostrando uma coisa que eu acho que é uma ilusão da cúpula petista, que é o seguinte: a campanha da imprensa contra o Bolsonaro, ex-bolsonarista, ela não vira nada. A campanha da imprensa falhou, né? Tentaram destruir Bolsonaro, não foi pra canto nenhum. Aí você tem que continuar assistindo, lá prestando atenção, já falar, é um absurdo. A imprensa não está criminalizando o Bolsonaro. A imprensa não está tratando o Bolsonaro como um criminoso. Eu falei, será que esse cara tá lendo na Globo? Será que esse cara já ligou no programa da Andréa Sadi, da Natuza Neri? Será que esse cara tá assistindo a Rede Globo? Vai falar uma porcaria dessa? Não, ele não tá tratando a Michelle Bolsonaro como uma criminosa. Oi? Em que planeta os petistas estão vivendo? Mas, porque ele tá falando que a imprensa não tá conseguindo desgastar Bolsonaro? Não tá conseguindo, porque uma vez que a pessoa acorda, entende o que tá acontecendo, entende a manipulação da mentira, 33 bilhões de famintos. Pera aí, pô. Não caio mais na conversa mole de vocês. Não caio mais. Não caio mais. E a pesquisa não tá... Caiu um pouquinho só... Não, tá caindo. Mas tá caindo com força. Aí você vê, ó. Mais um sinal de que tá maduro pra cair. Este post é o famoso 3 em 1. Mira Leitão, Armínio Fraga e Priscila Cruz. Os neoliberais que fazem de tudo para destruir o Brasil. Tá ali, ó. Armínio. Faz falta uma estratégia. Ex-presidente do Banco Central considera que o país fale não focar nos temas que realmente geram crescimento, como a educação. Aí Mira Leitão posta e quem compartilha é a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, do Lema. Não tem projeto de país. Não tem projeto. E quem tá preocupado com o projeto? Nós.
Nós que estamos. E já tem alguns deputados falando sobre isso. Eduardo já falou sobre isso, Eduardo Bolsonaro. Felipe Barros recentemente também entrevista, a importância, ter um projeto de país, projeto de nação. Uma hora esse projeto vai nascer. Mas se não discutir, pelo menos falar que é importante ter, ele não vai sair do papel. Mas ele vai sair, cedo ou tarde. Aí, na pandemia eleitoral, indústria tem 4 meses sem crescimento de horas trabalhadas. Em outubro, o recuo foi de 0,4%. Mas os números do Marcinho Pokémon, o mago da criatividade, diz que o Brasil tá bombando. Eu não consigo entender. Todos os números são negativos. Confiança, inadimplência, tá tudo ruim. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Porque o Marcinho Pokémon disse. Então acredita lá nos dados do IBGE. O que segura o apoio do mercado financeiro Haddad? Essa é boa. Integrante do mercado financeiro tem dito nos bastidores que o que segura o apoio ao Haddad seria o temor em relação ao eventual sucessor. Banqueiros ouvidos pela coluna, quando eu gadelha, dizem que o mercado teme que, caso o Haddad deixe o comando da equipe econômica, Lula escolha um substituto, né, considerado pior. Tem como ser pior? Tem. Pior que tem. O pior que tem. Rapaz, ó, o Haddad é ruim. Mas a gente não sabe quem o Lula vai colocar depois, hein? É melhor ficar de boa com o Haddad. Integrantes do mercado elogiam a disposição ao diálogo do Haddad, mas dizem que lua de mel acabou, pô. Um dos principais queixas do segmento é em relação ao arcabouço fiscal proposto pela Haddad. Segundo banqueiros, seria consenso no mercado que a equipe econômica não vai conseguir, por exemplo, cumprir a meta do déficit zero. Se isso não é o consenso, na boa, quem acha que o governo vai seguir deveria ser demitido. E assim, alguém deixar um dinheiro na mão dessas pessoas é louco, né? Porque tá todo mundo tá vendo que vai dar errado. Não tem como cumprir essa meta. A insatisfação na Fazenda com o setor bancário. Se os banqueiros estão putos da vida, a Fazenda tá puto com os banqueiros. Por quê? Porque assim, ele falou assim, o Haddad é um neoliberal. Fez tudo que os banqueiros queriam. Ele fez tudo que vocês queriam. E vocês estão nos tratando mal. O que mais tem que fazer? A Haddad se abaixou tanto. Tá dando pra ver o intestino. Pô, vocês estão tratando mal. Lula, o vassalo do neoliberalismo, tá ali, ó. Altos executivos do Ministério da Fazenda estão chateados com o tímido apoio do setor bancário em relação às pautas aprovadas pelo Haddad. Aprovamos tudo, inclusive a reforma tributária em menos do ano. Tudo que os bancos queriam a gente fez. Tudo. Vocês não querem nos apoiar? É uma piada esse país. É uma piada. Piada. Aí pegando essa questão dos bancos, Lula fez tudo o que os bancos queriam. E Bolsonaro, hein? Bolsonaro não, né? Bolsonaro alfineta bancos e sindicatos em entrevista à Rádio Argentina. E esse ponto que Bolsonaro fala é muito real. Criamos algumas medidas que os banqueiros não gostaram. Nós criamos no Brasil algo que é conhecido como Pix, ou seja, eu aqui com esse telefone celular transfiro para alguém do Brasil qualquer importância sem qualquer taxa. E os banqueiros perderam bilhões de reais com essa inovação. E realmente perdeu. A resposta de Bolsonaro sobre o Pix veio depois do apresentador perguntar se no Brasil, Bolsonaro, lá no Brasil, você também é chamado de ista com o Milei? Olha que coincidência, né? É que eles chamam o Milei de todos os istas possíveis. Aí Bolsonaro é assim mesmo. O consórcio é assim. Aí pra falar do consórcio, né, não perder a prática, 11h19 da manhã. Esse aqui me aparenta ser Bolsonaro, né? Esse daqui me aparenta ser o Milei. Às 11h19 da manhã. Aí, 11 minutos depois, 11h30 da manhã, já tinha tido essa foto. Bolsonaro chega à Argentina para a posse de Milei. Mas não sabe. Não sabe se vai encontrar o novo. Não sabe, né? Não sabe. Não sabe. Quem é que tá aqui com o Bolsonaro? Porcaria. A Globo tem que fechar. Seriamente, se o Lula fechar a Globo, eu faço L por uma semana. Uma semana. Tem que fechar. Não deixar nada.
Pode até dar pro MST, pode entregar a Globo pro Brasil 247, mas tem que acabar. Não muda pra outra coisa. Acabou a novela, acabou tudo, fará um centro de doutrinação do PT, dá pro MST, mas tem que acabar. Uma semana fazendo L. Uma semana, não é possível. Não tem nenhum grupo de comunicação nesse Brasil que faça tão mal ao país. Não negociou contra Bolsonaro, não, pô. A galera tá contra o Brasil. Tá contra o Brasil, quer jogar o país no buraco. Aí Bolsonaro ainda coloca 11 da manhã, enquanto com o Milei. Às 11 da manhã já tava com o Milei. Às 11. Mas tá lá o tweet da Globo das 11h30. Aqui, o Macri, também se encontrou com o Macri, ex-presidente da Argentina. Também se encontrou com o cara que disputou a eleição no Chile em 2021, José Antônio Cast, o cara mais à direita, esqueci o nome do partido dele. Entregou, não sei se ele entregou, acho que ele recebeu ali um abdô de lata bonitinho. E Bolsonaro fez uma fala engraçada, né? Mas não foi essa que chamou minha atenção. Bolsonaro se reúne com o Milei na Argentina, diz que voltará à presidência e que Lula será seu ministro do turismo. O bicho é brincalhão, né? Porque o Lula gosta de viajar. Mas o que chamou minha atenção foi isso daqui. Postei lá no Twitter, 5 da manhã. Vamos ouvir juntos. Fala, Jair. Então, nós defendemos a democracia, a liberdade, o livre comércio, o bom relacionamento entre os povos e o que é muito importante, a autonomia de cada país. Não podemos falar em uma governança mundial, seja para qual setor for, como, por exemplo, o atual presidente do Brasil. Acho que a questão ambiental, a Amazônia, deve ter uma governança mundial. Não podemos abrir mão disso. A Argentina tem as suas peculiaridades, é um país grande, é o segundo país aqui da América do Sul, e com riqueza de minerais também, com potencial muito grande. Há poucas décadas teve o maior PIB da América do Sul e foi perdendo, assim como o Brasil foi perdendo quando a esquerda entra no poder. Porque a esquerda só tem um objetivo, é o poder pelo poder a qualquer custo. Não penso no seu povo. Em 58 segundos, Bolsonaro fala de soberania nacional, né? Autonomia, independência, né? País. Qual foi o termo que ele usou? Logo no início. Esse agora. Mas foi soberania nacional. Depois, ele reforça a soberania nacional criticando o movimento globalista, da governança global. Critica o Lula com sua frase de entreguista que ele fez lá na Arábia Saudita. Lembra? A 7ª vez neste ano que o Lula falou no âmbito aí das decisões climáticas tem que ter, né, uma governança global que possa impor decisões, porque se a gente tiver que discutir isso e aprovar no Congresso Nacional, nada avança. Bolsonaro falou da esquerda e trouxe questão de minerais para discussão. A gente entende a questão do lítio, metal do futuro, né, da transição energética, das baterias, das baterias, e na Bolsonaro falou do povo. Do povo. Teve a preocupação, pô, e não se preocupa com o povo. Não se preocupa com o povo, falando da população. Do cidadão comum. Em 1 minuto. 1 minuto. Eu passei a semana. Deve ter comentado ao longo da semana, pelo menos 3 vezes sobre isso. Eu até fiquei feliz. Me mandaram, eu nem tinha visto. Depois eu fui ver, acabei comentando com vocês e eu falei, pô, o pessoal do Brasil Paralelo fez a live segunda-feira. E lá que levaram o Luiz Felipe. Aí pegaram a thread que eu fiz, não falaram a thread disso até o fim, mas pegaram alguns recortes pra falar, poxa, olha a quantidade de vezes que o Lula tá falando em flexibilizar a soberania nacional, dissolver a soberania nacional. Aí eu falei sobre isso. Assiste lá o vídeo do início da semana, eu falei, pô, gente, eu não acredito. Os nossos parlamentares estão mais preocupados porque o Lula falou, ai, é a raposa cuidando do galinheiro. A turma tá mais preocupado com isso, com a questão de estética, do que o Lula falando que é para dissolver o Congresso. Porque, gente, é dissolver o Congresso. Se você tem um grupo internacional que não foi eleito por ninguém e que pode dar ordens, não tem mais Congresso. Você dissolveu. Isso é de uma gravidade absurda, sem precedentes. Sem precedentes. Porque poder é aquela coisa, você dá e nunca desdá, nunca some, nunca desaparece, o cara nunca devolve. Ele sempre quer mais poder, mais poder, mais poder.
Aí eu ainda briguei, falei, pô, eu não sou senador, mas se eu for senador, chamar uma comitiva lá de imprensa pra falar, e falar assim, o Lula é um entreguista, pela sétima vez que tá fazendo, e ainda falar do Poder Judiciário, falar, Lula, eu falei, ia clamar, né, Judiciário, o Lula tá promovendo a abolição entre os dois poderes, pelo menos um ataque às prerrogativas de dois, porque se um órgão internacional pode impor regras, será que o Judiciário brasileiro que vai julgá-las, ou será que vai ser uma corte internacional? Ninguém falou sobre isso. Eu não encontrei um deputado falando sobre isso. Eu não encontrei um senador falando sobre isso. Aí eu tô vendo o Bolsonaro falar. É um assunto que eu falo corriqueiramente. Às vezes diariamente. Mas pelo menos umas 3, 4 vezes na semana. Pô, soberania nacional. Olha o que estão fazendo em termos de agenda verde. Olha isso, olha aquilo outro. Só quem abraçou essa pauta. Só quem defende isso. Bolsonaro. Aí você me diz o quê? Eu tô passando pano ou tô sendo coerente com o que eu defendo? Uma das coisas que eu mais defendo, que eu mais bato na tecla, o cara tá falando. Aí eu vou apoiar esse cara ou não vou? Eu vou apoiar esse cara ou não vou? Vou passar pano pra esse cara ou não vou? Foi a mesma coisa, por exemplo, na reforma tributária. Fiquei falando, falei, pô, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Foi o único vídeo deste ano, único. Eu coloquei no título, urgente. Só a reforma tributária. Não vi ninguém falando. Os deputados foram se pronunciar faltando 24 horas. Ai, não deu tempo de ler. Como é que não deu tempo, cara? O relatório que tem é quase igual o que foi publicado 2 semanas antes. Tá de brincadeira comigo? Eu que não tenho ninguém, eu não tenho assessor, eu não sou formado em direito, consegui pegar o relatório e ler aos trancos e barrancos, discutir com um monte do Zap. Eu também tô dizendo que vários não são formados em direito, tinha do churrasco, e a gente viu que tinha problemas. Os deputados não viram. Mas nesse meio tempo, por diversas vezes, sejam em tweets, sejam em aparições públicas, pelo menos 3 vezes, uma entrevista no Pânico, uma entrevista pra Jovem Pan, com a camisa toda esgarçada, com as golas toda louca de polo, com a barriga mostrando camisa amarela, o Bolsonaro tava, e quando ele foi lá na Lesp, ainda foi do lado do Valdemar. Então falou 3 vezes, forma pública, fora tweets. Foi o Bolsonaro que entrou sabe, no jogo, no embate. Como é que eu não vou defender esse cara? Eu olho pra classe política, eu me sinto órfão. Olho pros deputados, me sinto órfão. Olho pro senador, me sinto órfão. Às vezes quero criticar os petistas tá muito pior. Sabe, tá melhor. É melhor do que os petistas, mas eu olho e falo, pô, cara, é de um nível, eu queria um nível melhor nos nossos deputados. Eu queria uma representação melhor. Fico muito feliz quando, por exemplo, eu vi essas últimas 2 entrevistas, tanto do Eduardo quanto do Felipe Barros. Falei, pô, isso aí, cara, discurso bacana, porreta, agora tem que imprimir mais esse tom nas redes sociais, com a população, ajudar na própria educação do povo, fazer críticas, sabe, mais consistentes ao próprio governo Lula. Mas na maior parte do tempo, eu me sinto órfão. Aí eu só vejo esse cara falando sobre isso, com o jeito dele, numa linguagem que qualquer ser humano entende. Ele tá falando de uma coisa que é num nível muito maior, que obviamente, por entender o processo, você fala, pô, olha do que Bolsonaro tá falando. Às vezes, cidadão comum e vê isso daí, ele fala, pô, o Lula falou isso? O Lula falou igual, o que é isso aí que o Lula tá falando? Às vezes o cara nem entende. Mas eu que tô aqui, tô vendo o dia todo, eu falo, rapaz, em 1 minuto, o cara sintetizou todas essas coisas. Em 1 minuto. Numa linguagem simples. Em 1 minuto. Mas a turma tá mais preocupada em lacrar. A gente lacrou pra cima do ministro tal, pá. Na linha do que Bolsonaro tá falando, ó, e que o Lula tá defendendo, olha a turma do IPCC. Tenho certeza que vocês já viram falar dessa turma. São cientistas da ONU, da relação do clima. Matéria de agora, ó. De agora, gente. De ontem. Sexta-feira. De ontem. Precisamos de poder para prescrever políticas climáticas, dizem cientistas do IPCC. Exclusivo. 5 autores do relatório do IPCC dizem que os cientistas deveriam ter permissão para fazer prescrições políticas e potencialmente supervisionar a implementação. É isso aqui que o Lula está defendendo. E é isso aqui que o Bolsonaro está contra. 5 dos principais autores dos relatórios do IPCC disseram ao Guardian que cientistas deveriam ter o direito de tomar decisões políticas e potencialmente supervisionar sua implementação pelos 195 estados signatários
da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Steinberger disse: não é segredo que governos específicos agiram como agentes da indústria da carne e da pecuária e conseguiram mudar a linguagem, no resumo R6, de dietas à base de vegetais para dietas saudáveis e sustentáveis. Olha o que eles vão fazer se tiver poder nas mãos. Vão para cima da carne vermelha. Outros governos, como a Arábia Saudita ou a Suíça, fizeram lobby pelas suas indústrias de combustíveis fósseis e financeiras. Eles vão para cima de tudo no dia que o poder for dado. E é isso que Lula defende. E, para encerrar o vídeo hoje, em mais um ato de entreguismo e vassalagem, o Lula também é denunciado pela turma do Brasil 247. Vamos ouvir. Rui, essa situação, essa disputa pelo petróleo lá da margem equatorial, que está mobilizando tanto, isso não está mostrando também o valor do petróleo lá do Amapá, que o Brasil não está explorando? Enquanto os venezuelanos querem recuperar a região por causa do petróleo, o Brasil está quase que jogando petróleo na lata do lixo, que é uma coisa inacreditável de se fazer, né? Porque todo mundo fala que tem que acabar com o petróleo, mas ninguém abre mão, né? Ninguém, até hoje eu vi abrir mão do petróleo. Ou nem assim uma gota, nem uma xícara de petróleo o pessoal abre mão. O Brasil é o único país estranho no mundo que fica com esse problema. Você vê a influência do imperialismo, né? E aí fica essa coisa da transição energética, o Brasil, bilhões e bilhões e tal, mas mesmo quem faz transição energética explora o petróleo. E o Brasil, o único que está fazendo transição energética de verdade nesse momento é o Brasil, ao não explorar o petróleo. O petróleo é uma riqueza monstruosa. O Brasil precisaria... O Brasil não é um país que pode... Nenhum país faz isso daí. Mas o Brasil não é um país tão rico que possa se dar o luxo de não explorar o petróleo. É uma loucura. Colocaram lá a Marina Silva, que na minha opinião é uma pessoa... Ela é, né? Todo mundo sabe, da ONG do Jorge Soros e tudo mais. Mas além disso, ela não bate bem na bola. Colocaram uma ministra que é doida. E que fala que o Brasil tem que abrir mão do petróleo porque o mundo está em perigo e tal. Isso aí é uma conversa, é uma coisa de gente totalmente desaparafusada. Agora, o Brasil precisaria dar uma demonstração maior de independência, né, de soberania nacional. Vendo esse caso da Venezuela, está virando um negócio escandaloso, esse negócio do petróleo da margem equatorial. Os venezuelanos meio que abriram a tampa do bueiro aí, né? Exatamente. Porque a cada dia que passa, quando a gente, por exemplo, se a gente for observar a reação dos Estados Unidos para proteger a Exxon e o Brasil não explorando, a contradição, ela vai ficar evidente, né? É muito aguda mesmo. Muito aguda, né? A ExxonMobil americana pode explorar à vontade. A Petrobras, o Lula sabota. A Petrobras, o Lula sabota, junto com a Marina Silva. Mas o amigo Biden pode explorar. E eu venho assistindo essa tecla e falo, nossa, isso aqui é uma pauta. Meu Deus do céu, era pra direita montar em cima. E ver quem que vai ficar contra. Eu duvido que a população do norte do país ficasse contra. Pelo contrário, né? Eu acho que a direita ganharia mais adeptos e ainda esvaziaria qualquer tipo de discurso em relação à turma da esquerda. Tem um videozinho curto aqui da Marina, que é engraçado, pra você ver o nível que as coisas estão. Os dois estão na ameaça agora de processo, que foram criticar a Marina Silva. Olha que a Marina Silva era doida. Olha o que o cara disse. Só passo dizendo, vou avisar a ministra Marina que ela está sendo atacada. 247, espero que ela processe vocês. Não tem nenhum ataque pessoal à Marina, não. Tem pessoas que defendem a Marina, pessoas que criticam, e é um direito das pessoas defender a exploração do petróleo. Não tem nada de mal nisso. Isso é uma coisa... A política dela, senão ela seria Deus. Nem Deus está acima de crítica, né? Porque
o pessoal de uma religião de outros critica o Deus da outra religião. Então, Marina não sendo nem Deus, dá para criticar, eu acho, um pouquinho, né? E tem gente que defende também, né? Normal. Imagine. Os próprios petistas estão ameaçando petistas de processo porque criticou a Marina Silva. Não pode. Margem equatorial, soberania nacional, projeto de país, sabe? Grandes projetos de infraestrutura, um plano para a segurança pública. São coisas que a direita só teria o que ganhar. Mas, assim, eu não espero que Bolsonaro carregue todas essas bandeiras sozinho, né? É cobrar demais de uma única pessoa, né? E que no dia meio que tá sendo meio que ele levantando todas as bandeiras. Por isso que eu falo, cara, onde estão os nossos representantes? Onde estão os parlamentares, senadores? Meu Deus, eu não quero mais ficar órfão. Quero ter alguém falar, nossa, me ganhou, virei teu fã. E é isso. Vou mandar todos esses vídeos lá no Telegram, link tá sempre na descrição. Agradeço por quem chegou até aqui ao final. E se gosta do meu trabalho, vai me apoiar mais, pode estar no canal, tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição, tem um Atlas Brasileiro, onde registramos toda a história do Brasil, quempai.com.br, pena que só tem na história de 2023, né, de janeiro, a partir de janeiro de 2023, espero não parar nunca, e compartilhe o vídeo, só tem você para compartilhar, volta amanhã e deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!